Olá, sejam bem-vindas ao nosso curso do Experiência do Lar. Hoje é a nossa quinta aula, capítulo 13, Etiqueta, o valor da gentileza. E vamos ter a nossa aula de mesa posta, tão esperada, né, que todas nós adoramos. E é um prazer e um privilégio enorme estar aqui com vocês. Antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho de mim, quem eu sou, para a gente se conhecer. Me chamo Juliana, tenho 43 anos, sou casada com o Marcos há 22 anos e nós temos 2 filhos, o Luiz com 21 e o Dudu com 18. Eu trabalho fora, sou empresária, tenho loja de decoração e mesa posta. Então vai ser uma delícia passar um pouquinho do meu conhecimento e do meu trabalho para vocês. Mas antes da gente começar todas essas instruções que vão ser dadas hoje, eu quero entregar esse momento para Deus. Então se desliga aí de tudo que você está fazendo na sua casa, em volta, se conecta um pouquinho agora e vamos entregar esse momento para Deus, ok? Vamos lá? Senhor nosso Deus, Pai querido, quero te entregar esse momento, Pai. Quero te entregar a vida de cada mulher que se dispôs, Senhor, a aprender mais dos teus princípios, a modificar, Senhor, dentro dos seus lares, para que elas vivam conforme a tua vontade, Senhor. Abençoe esses lares, abençoe, Senhor, tudo que vai ser dito hoje nesse vídeo. Coloque palavras sábias vindas de ti, Senhor, para que elas possam entender e que seja muito proveitoso, Senhor, para cada uma que está assistindo e para mim também como um crescimento, Senhor. Em nome de Jesus, eu te entrego esse momento. Amém. Ok, vamos lá agora começar a nossa parte prática, que é a parte mais gostosa. Antes da gente começar mesmo, de fato, eu quero dar uma explicada para vocês de como que vai ser o andamento da nossa aula. A primeira parte, ela vai ser uma mesa formal, estilo francês, com tudo que a gente tem direito. Nessa etapa, eu vou ensinar para vocês toda a etiqueta que está no nosso capítulo 13 e algumas dicas aí de vivência, ok? A nossa segunda parte da aula, eu vou montar algumas outras mesas de formatos diferentes para dar ideia para vocês de composição de louça, composição de toalha, de jogo americano, do que usar, de como usar e de como decorar. Essa vai ser a segunda parte da nossa aula. E a terceira e última, eu vou finalizar com uma mesa de café da manhã bem prática, que é a mesa que eu uso no meu dia a dia para inspirar vocês aí em casa, ok? Vamos lá? Para começar, eu separei algumas coisas, como vocês podem ver, meio desordenado aqui em cima, e vocês vão ver como que isso vai ficar. Então eu vou usar jogo americano, um suplá, e eu escolhi um suplá pequeno, né? Existem 2 tamanhos no mercado, esse é um tamanho menor, ele deve sempre ser posicionado um pouco mais para perto de você do que centralizado. O prato de jantar. E aí nós vamos colocar os talheres. Os talheres é assim, o garfo à esquerda, a faca à direita. A faca sempre com a lâmina voltada para o lado de dentro do prato. A colher de sopa, ela vem ao lado da faca, a colher à direita. Eu fico falando assim, mas é que para vocês irem pegando, eu vou falar várias vezes isso. E aí os talheres de sobremesa também entram nessa mesa. O garfo esquerdo, sempre com a pega para o lado esquerdo. E a colher, como ela já está aqui, à direita, com a pega para o lado direito, na parte superior do prato. Por isso que é importante que o prato fique sempre um pouco mais próximo à base, não tão centralizado no teu jogo americano. Essa mesa pode também ser montada com toalha sem jogo americano, ou a toalha ou o jogo americano, ok? O nosso guardanapo, eu vou dobrar ele de um jeito bem formalzinho, que é para ele ficar arrumadinho. Então ele vai ser dobrado no meio, mais uma vez na ponta,
mais uma vez a ponta, como se fizesse um envelopinho. E aí a gente coloca o nosso porta-guardanapo. O guardanapo é posicionado ao lado do garfo, acima do garfo, das pontas do garfo, na lateral esquerda do prato. Aí vem as nossas taças. Taça de água e de vinho. A de água acima, e a de vinho mais próximo. A taça de água, ela é usada para limpar o teu paladar conforme for trocando os pratos que vão sendo servidos. Os pratos são sempre servidos pela esquerda, eles entram pela esquerda e saem pela direita. Então, se você for tirar os pratos dos seus convidados, você vai tirar pelo lado direito. E se você for servir nesse formato de mesa que é servido, que as travessas não ficam na mesa, é sempre decoração, é servido pelo lado esquerdo. Normalmente a gente não faz isso em casa, né? Isso é num casamento, numa ocasião formal. Mas o que eu quero deixar entendido para vocês é o quão é importante a gente saber esses detalhes todos, porque às vezes você está me ouvindo falar, mas eu não vou fazer isso na minha casa e eu nunca vou num lugar que vai ter todas essas coisas para eu poder usar. Talvez você vá, talvez você não vá, mas é muito importante você aprender para se sentir segura se essa ocasião acontecer. A Dev ensina a gente no livro que primeiro vem as pessoas e depois os procedimentos, os protocolos. Mas então, por que então é importante aprender isso? Para você se sentir segura. Se você estiver num evento e estiver sem saber o que fazer com os seus talheres, o que fazer com a taça, onde vem o quê, em que ordem vão ser servidas os pratos para você comer, você não vai conseguir se concentrar no que importa, que é nas pessoas, nas conversas, no se relacionar, no aproveitar aquele momento. Você vai estar preso em tentar, meu Deus, o que eu faço com esses talheres agora? Então assim você vai estar segura, vai poder ensinar em casa para os seus filhos, montar de vez em quando, né? Uma vez no ano aí uma mesa especial para uma ocasião especial e para os eventos você está se sentindo bem e segura para fazer, ok? Então esse tá só o prato de jantar aqui. Agora eu vou continuar dando algumas opções. O guardanapo, meninas, pode ser usado sim em cima do prato, tá? E ele tem vários formatos. Se não tiver os talheres de sobremesa, ele pode ser posicionado num desenho diferente acima do prato também. Nós vamos usá-lo aqui na lateral, mais baixo, e vamos colocar o pratinho de pão com uma faquinha. Isso é muito pouco usado na nossa cultura, mas acontece. E se acontecer, a gente tem que saber o que fazer com ele, né? O pão funciona assim. Quando passa o pão, ou você vai se servir no buffet, você vai pegar o pedaço de pão e a manteiga, sempre vai posicioná-la uma quantidade no prato. Nunca vai partir o pão e passar a manteiga no pão. O pão é sempre, a gente sempre come o pão com a mão, então vai cortar um pedaço do pão, passar um pouco da manteiga que está já depositada na lateral do seu prato e aí comer o pão. Então nunca passe a manteiga no pão, aquele jeito que a gente faz no café da manhã. Ok? O segundo pratinho é aquele prato tradicional de sobremesa que a gente usa. Ele é o prato da entrada ou salada. Então se você vê montado assim, você vai saber que vai ter uma entradinha ou uma salada e depois vai vir o prato principal. Então tudo que está posicionado, você já te diz o que vai vir durante aquela refeição. E aí existem duas opções para caldos, né? Por isso que a gente tem uma colher aqui na lateral direita ao lado da faca. Duas opções, o prato fundo ou o bowl. O bowl também é usado para essas entradas, para os caldos, assim. Então, se tem um bowl, provavelmente vai ter sim uma sopa, uma entrada, um caldo, ou também pode ser servido assim, com ou sem o prato de baixo. Depende de quantos serviços passarão ali naquela mesa. Mas normalmente a gente vê essa composição aqui. A primeira, que é a entrada,
saladinha, entrada e prato principal. É o mais usado. Ok? Então essa é a nossa mesa formal. E agora eu vou montar de um jeito bem legal para vocês se inspirarem aí na casa de vocês a mesa completa. Vamos lá? E aí, o que vocês acharam da mesa formal? Fácil, né? Não é tão difícil. Depois que a gente aprende, pega o jeito. Ontem eu montei aqui para ensaiar e aí o meu marido e os meus filhos viram a mesa colocada quando eles chegaram, falando: caramba, mãe, que coisa mais linda, você tem que fazer pra gente. E aí eles sentaram na mesa e brincaram aqui de estarem naquele ambiente. Eu falei: que bacana, vou providenciar para minha família também um dia uma mesa formal assim. Espero que vocês possam aproveitar as dicas que foram dadas. E agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, onde a gente vai falar sobre jogo americano, toalha de mesa, o uso de suplá, quando ou não usar, ok? Bom, eu separei aqui 2 caminhos de mesa, 2 peças de caminho de mesa e 2 pecinhas de jogo americano. Vou usar no seguinte formato: as pontas da mesa com o jogo americano e o meio com o caminho atravessadinho. É um jeito bem básico, bem legal. Depois a gente vai montar uma outra mesa usando o caminho centralizado e os jogos americanos fazendo as laterais. Mas essa mesa a gente vai montar assim. A ideia dessa mesa é aquela mesa bonita, bem arrumada, para receber a família, os amigos, um fim de semana, com as travessas dos alimentos postos à mesa, que é a nossa tradição, é o que a gente mais usa, né? Então vamos lá. Eu separei suplá. Não é necessário usar o suplá, tá? Vou colocar aqui para ficar bonito, um suplá transparente. Mas se você tiver só o prato e não tiver o suplá, não tem problema nenhum, a sua mesa vai ficar linda. E o mais importante, gente, é assim: use o que você tem. Use o que você tem e prepare a mesa com amor, com carinho, que eu tenho certeza que vai ficar linda. Suplá. Vou montar rapidinho para não cansar muito vocês, que essa não vai ser acelerada. Os pratos. E lembrando a posição das taças, à direita ao alto da faca, ok? Uma dica que eu sempre dou é colocar os garfos à esquerda e as facas na mão direita, e assim você vai colocando já na posição correta na ponta da mesa. E prontinho. Dessa forma fica rápido. E aí vamos aos guardanapos. O que eu fiz, meninas? Eu separei 2 guardanapos estampados
com 2 portas-guardanapos que eu tinha e 4 diferentes com outros 4 diferentes. Pode? Claro que pode, porque a gente precisa usar o que a gente tem. E se não tem guardanapo de tecido, não tem problema nenhum, guardanapinho no meio do prato de papel também fica bem legal. O importante é que a sua família e que seus amigos se sintam amados por você. E vamos lá, rapidinho, para vocês não ficarem cansadas dessa montagem. E nas pontas a gente vai usar o guardanapo. Esse guardanapo eu faço uma dobra bem legal. Eu puxo as 2 pontas aqui para baixo e essa no meio. Aí ele faz fica sempre numa posição bem certinha e bonita. Vou montar de novo para vocês verem. 2 pontas. Um pouquinho complicadinho aqui, mas vai. Aí. É essa posição aqui para vocês entenderem. Dos 2 lados, dobrados para dentro. E puxa. Ele fica sempre perfeitinho com o desenho para cima. Na outra ponta. E aí sim a gente vai entrar com as travessas da mesa. Façam de conta que tem uma deliciosa refeição sendo servida. Aqui eu coloquei uma tabuinha para colocar a travessa do prato principal, normalmente muito quente. Uma jarra de suco, de água. E como não podia faltar, no centro, a gente vai arrumar um arranjo. O que você tiver. Olhe na sua estante, vasos. Às vezes você tira um buquezinho de algum lugar que você tinha e coloca dentro de um outro vaso e põe na mesa e fica um show. Mais um vasinho. E um quadrinho bonitinho, com algum dizer para divertir os seus convidados. E prontinha a nossa segunda mesa. Eu quero dar uma dica bem legal para vocês agora, que acontece na minha casa, eu acho que acontece na casa de todo mundo. A gente recebe os amigos, né, os convidados, e aí quando está servido o jantar, a gente fala, tá servido, vamos para a mesa. E pode sentar, por favor, você pode sentar. E a gente não se senta. E isso fica aquele joguinho ali, as pessoas ficam sem saber o que fazer. Então existe uma regra para isso. A gente normalmente deve sinalizar aonde que os convidados devem se sentar. As pessoas perguntam, né, onde eu posso me sentar? E a gente responde, em qualquer lugar, fica à vontade. O correto é você apontar, por favor, sente-se aqui. Sua esposa pode sentar aqui e o outro casal pode se sentar aqui. E aqui sempre a gente posiciona o marido ao lado da esposa. E os anfitriões devem se sentar à ponta da mesa. Então, o anfitrião e a anfitriã. Assim, conduzido o assunto na mesa, com normalmente uma mesa de 6 lugares, com as mulheres para um lado e os homens para o outro, para as conversas não ficarem tão cruzadas. Uma mesa maior não vai ser possível essa separação, mas mesmo assim os casais vão estar uns ao lado do outro, com os anfitriões nas pontas. Na hora de passar o alimento, é importante na hora de se servir que a anfitriã dê essa largada ao jantar. Então, ela tira o seu guardanapo, coloca no colo e aí pode ou se servir e passar a travessa à direita. E assim sucessivamente todo mundo vai se servindo, ok?
É isso aí, meninas. Essa mesa foi montada no estilo americano. A gente usa muito quando a gente recebe muitas pessoas em casa e não consegue acomodar todas em torno da mesa. Então a gente dispõe os pratos e os talheres no início e as pessoas vão se servindo. A minha dica é usar um suplá, um apoio, né? Não é necessário. Se você não tem, mas se você tem, é muito legal, porque a pessoa vai pegar o suplá, um guardanapo, o talher, apoiar, colocar o prato e aí quando ela for sentar, ela tem um apoio, não fica com o pratinho balançando no colo. E aí vai fazer toda essa caminhada aqui de frente e por último, a bebida. Legal? E aí, gostaram da nossa mesa no estilo americano? É muito bacana, né? Prática, gostosa de fazer. E aí cada um senta num lugar, não é em torno da mesa, mas com certeza vai ter as pessoas com a casa cheia e a comunhão como é importante. E principalmente o teu amor e o teu cuidado na preparação da mesa para os seus convidados. Agora a gente vai para a nossa última mesa para receber, a última mesa para convidados. E eu preparei uma mesa criativa e econômica. A gente vai usar saquinho de papel craft, aquelas sacolinhas crafts, a gente vai usar plantinhas da nossa horta, a gente vai usar folhas de papel craft, um tapetinho de tear, que eu transformei num caminho de mesa, barbante, pauzinho de canela e a louça normal do nosso dia a dia, com uma dica bem bacana, mas essa fica para o final. Essa é uma mesa que eu gosto muito. Ela é econômica, eu usei plantinhas da horta, esses vasinhos aqui é um vaso que eu tenho na minha varanda, peguei ele de lá, coloquei dentro de um saco de papel dobrado, como a gente dobra a manga de camisa, e ficou todo charmoso. Aí a dica que eu prometi são duas. A primeira é usar um prato raso para apoiar o seu prato fundo. Porque essa é uma mesa para você servir ou sopa ou risoto. No caso aqui é sopa, porque foi uma mesa que eu fiz para minha turma de experiência do lar, que foi muito legal. Até tem o nominho delas aqui ainda, que eu estou usando para demonstrar para vocês. E a outra dica, além de colocar o nome, é que esse jogo americano, que é apenas um pedaço de papel cortado, eu escrevi com a canetinha, sou grata por... e fiz algumas linhas para que todo mundo no jantar pudesse deixar ali uma mensagem, né, de agradecimento a Deus, de agradecimento à anfitriã pelo carinho e pelo amor. Então envolva, né, as suas convidadas, os seus convidados com carinho, com amor, e isso vai retornar para a gente com certeza. Terceira e última parte da nossa aula hoje. Eu pensei em montar essa mesa porque essa é uma mesa que eu faço todos os dias. É a mesa do café da manhã que eu deixo pronta à noite para amar a vida do meu marido. Ele acorda sempre um pouquinho mais cedo do que eu e normalmente busca pão, faz o café e eu acordo para tomar café com ele. E é um ritual nosso, é um tempo que a gente dedica um para o outro cedinho. E é tão abençoado, faz tão bem para as nossas vidas isso. E começou a acontecer quando eu deixo a mesa preparada. E ele vendo isso se sentiu amado.
Então eu vou deixar essa dica para vocês, de deixar a mesa do café pronta e amar a vida do marido de vocês assim, tá bom? Vamos lá? É rapidinho, essa não vai ser naquele esqueminha rápido que vocês gostaram de ver, não. Vai ser na real, na mesinha da cozinha. E eu preparo aqui só os nossos 2 lugares. Nossos filhos têm horários diferentes dos nossos. E eu quero que vocês observem que a louça, ela é de cores, são de cores diferentes e é uma composição que dá certo. Fica bonito e eu coloco exatamente o que a gente usa. Torradeira. Ligadinha. E a dica que eu dou para vocês, meninas, é de deixar uma cestinha com todos os itens que é usado no café da manhã pronto, só para colocar na mesa. Dentro da geladeira eu também tenho uma bandejinha com o que eu tiro de manhã e coloco um requeijão, a manteiga, que eu não posso deixar à noite, mas já fica tudo separadinho dentro de uma bandejinha dentro da geladeira. Assim é prático, eu não preciso ficar buscando o tempo todo todas as coisas. Então fica a cestinha, a torradeira, a garrafa de café, que o maridão vai passar amanhã cedo, já tá na mesa também. Ok? Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula e sinceramente, assim, de todo o coração, o que eu quero é inspirar vocês, é que vocês sintam desejo no coração de amar a família, de amar os amigos, usando o que vocês têm, mas colocando mesmo a mão na massa, sabe? Não arrume desculpa para não fazer. Sabe, seja intencional, faça de coração, saiba por que vocês estão fazendo. Vocês já estão na 5ª aula, com certeza vocês já entenderam, né? Que a gente tem uma missão como mulheres, como esposas, como mães, de abençoar a vida da nossa família. É isso aí, obrigada!